Cultura Sul Notícias, seu canal de informações. Bom dia, começando mais um Cultura Sul Notícias, agora 8h09. Vamos começar nossa entrevista do dia, hoje recebendo aqui nos nossos estúdios a advogada Marcela Zandoná, ela que é advogada especialista em estruturação e implementação de programa Compliance, especialista também em gestão de canal de denúncias, bem como também investigações internas e entrevistas forense. Ela é pós-graduada também em Compliance e Integridade Corporativa, responsável pela implementação e gestão de programas de Compliance em empresas de grande porte. Eu tô aqui até com medo de fazer entrevista com ela, viu? Porque ela é fera mesmo e ela vai trazer várias informações importantes, muito bacanas pra gente, pra falar sobre assédio, então, nas empresas. Bom dia, seja bem-vinda, Marcela. Bom dia, Veri. Bom dia a todos os ouvintes aí da Cultura CFM. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E sim, vamos falar sobre um tema bem polêmico, né? Que é o assédio, tanto moral, tanto sexual no ambiente de trabalho. E realmente, Veri, a gente precisa falar sobre esse assunto de maneira aberta, debatermos sobre o assunto, né? É um risco que é presente em todas as organizações, seja ela pública, seja ela privada, né? E é um tema muito duro de se falar. Com certeza. Quando a gente fala, tem muitas pessoas que têm medo de falar sobre esse assunto, né? Muitas. Porque, assim, tem muitos tabus ainda. E eu queria começar nossa entrevista exatamente falando sobre isso, né? Por que falarmos sobre assédio? Porque ele é um tema extremamente importante, né, que vem sendo exposto aí até na mídia, até no mundo corporativo, como algo que está sendo levado em consideração pelas organizações a partir de um tempo para cá, né, e ele tem que ser falado abertamente justamente para a gente começar a promover esse ambiente mais seguro, mais saudável e menos tóxico, né. Então, assim, aqui só para a gente iniciar, assim, tendo uma noção de quantas denúncias o Ministério Público do Trabalho vem recebendo, né, em 2023 o Ministério Público recebeu, de janeiro a julho, 8.458 denúncias em relação a assédio moral e assédio sexual, né? Isso representa a totalidade de denúncias recebidas em 2022. Ou seja, a gente percebe que dobrou o número de denúncias recebidas pelo Ministério Público do Trabalho, né? E o que eu acho legal da gente refletir, Veri, quantas falas e ações que a gente tinha no passado que eram consideradas normais, brincadeiras. A gente percebe até pelos programas de TV do passado, também, novelas do passado, que eram consideradas normais. E que se fossem hoje, a gente conseguiria já classificar como assédio, né? E digo mais, e se for de temas delicados, como religião, raça, gênero, a gente pode até enquadrar como crime, né? Então, assim, a gente está percebendo uma mudança de cultura, né, em relação a esse tema. O tema tem que ser debatido dentro das empresas de uma maneira aberta, né, e a gente precisa conscientizar aqueles que cometem algum tipo de assédio, né, seja ele moral, seja ele sexual, de maneira consciente ou não, da gravidade das consequências que essas atitudes estão tendo hoje. E também a gente precisa reforçar aqueles que estão sofrendo o assédio, de quais são os direitos deles, né? Eles precisam entender, eles precisam saber que eles não devem ser sofridos, né? Não devem sofrer assédio moral e sexual e ficarem calados. É muito bacana a gente falar também, né, Marcela, que tem muitas pessoas que às vezes têm atitudes que vieram, né, aquela bagagem cultural, enfim, foram ensinados que era algo normal e que é bacana bater nessa tecla de falar assim, isso não é normal, isso não é legal fazer. Então fazem diariamente achando que aquilo, mas eu sempre fiz isso. Exatamente. E tá tudo bem. E na verdade não, né? Nasci então, assim, cresci assim. E vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. Realmente, tem um grande desafio aí de todas as organizações para fazer a mudança da cultura organizacional, né? Então, assim, é uma viradinha de chave que ela é delicada, ela precisa de ter o engajamento da alta administração da empresa, ela precisa, assim, precisa ter a importância devida, né, para esse tema. Bacana. Eu queria também que você contasse pra gente quais os tipos de assédio, porque a gente fala, quando a gente pensa em assédio no ambiente de trabalho em especial, a gente sempre vem na nossa mente, provavelmente, pelo menos na minha, né, a questão do assédio sexual. Mas tem outros tipos de assédio também, né? Tem. Na verdade, o assédio como um todo, de maneira geral, seja ele sexual, seja ele moral, são comportamentos inadequados e prejudiciais no ambiente de trabalho. Tá? Então, assim, ele pode ser manifestado por comentários, por gestos,
por atos, né? Então, assim, é amplo o tipo de atitude que você pode fazer e pode ser considerado um assédio, né? E além de criar um ambiente tóxico, ele traz muitas consequências para as organizações, traz consequências para as vítimas e até pro assediador, né? E assim, os mais conhecidos é o assédio moral, né? Ele é uma conduta abusiva intencional, né? Seja ele atos, palavras, gestos, ações, e que atente contra a dignidade humana. Então, assim, o assédio moral, ele tem esse viés mais contra a dignidade humana. Ele expõe o colaborador a situações humilhantes, vexatórias. Então, assim, ele tem muito esse caráter de constranger a outra pessoa, né? Atentar contra a dignidade humana da pessoa. Só que ele tem uma característica bem particular, né? Que é justamente a repetição dessa ação. Né? Então, hoje, para ser caracterizado o assédio moral, quem está assediando, ele comete por diversas vezes a mesma ação. Né? Então, assim, hoje, para você ter a caracterização de assédio moral, precisa ser algo repetitivo. Ah, Marcela, mas se não for algo repetitivo e a pessoa me expôs a uma situação humilhante, a uma situação vexatória, não é considerado assédio moral? Pode não ser caracterizado assédio moral, mas pode ser caracterizado outro desvio de conduta e que o assediador, né, ou a pessoa que teve a atitude, né, seja, sim, penalizado por isso. Né? E, além disso, ele pode ocorrer, né, o assédio moral de maneira vertical, de baixo para cima. Então, hoje a gente tem a impressão que o assédio moral ele só vai ser cometido pelo líder para o liderado. Sim. Né? Não. Esse é um dos assédio moral, né? Uma das formas de assédio moral. Mas ela também pode ser do liderado para o líder. Tem isso já também. Né? E aí tem isso, que é o chamado vertical, né? Vertical de cima para baixo, vertical de baixo para cima. E a gente tem também o horizontal, que é entre colegas de trabalhos da mesma hierarquia. E também o misto. Quando a pessoa está sofrendo um assédio moral misto, é verticalmente, horizontalmente. Né? De então, todos esse os lados é o está assédio ali moral. sofrendo algum tipo. Então, esse é o assédio moral. Ele é um pouco mais sutil, assim, de identificar, mas é identificável. Também, né? E quando a gente fala sobre assédio, Marcela, a gente pensa também muito na mulher, mas eu queria saber de você que trabalha com isso, como que é? O assédio, ele pode acontecer tanto em mulheres quanto para homens, né? Isso. Tanto mulheres quanto homens podem sofrer o assédio, mas estatisticamente, as mulheres acabam por ser mais atingidas no ambiente de trabalho por essa violência. Tá? Ainda então, tem mais. Você percebe assim que os homens também eles têm dificuldade de falar mais? Eu acho que eles têm algumas dificuldades, assim, principalmente no não assédio quero me expor sexual. também, Exatamente, né? Eu acho que talvez aí por uma cultura, né, que a gente vem tentando mudar, que a gente vem tentando virar a chavinha. E o assédio sexual, principalmente, ele é mais denunciado por mulheres, né? Hoje, na legislação brasileira, a gente não tem uma definição do que é o assédio sexual, mas nós temos no nosso Código Penal, no artigo 216A, a tipificação do crime, né, de assédio sexual. Né? Então, assim, qualquer conduta de natureza sexual que pode ser manifestada não só fisicamente, não precisa do toque, Veri. Pode ser palavra, pode ser gesto, pode ser insinuação para ser caracterizado o assédio sexual. E a pena é detenção de 1 a 2 anos. Né? Então, a gente já tem a prevenção. A gente pensa assim, tem que encostar, tem que, né? Isso. Não precisa. Não. Existe, pode ser através de gestos, insinuações, mensagens, né? Então, assim, e ele já está tipificado. Né? Então, assim, ele é mais fácil de identificar. E, diferentemente do assédio moral, o assédio sexual, ele não precisa da repetição da conduta. Às vezes, uma única conduta do assediador, a gente já consegue caracterizar aí como assédio sexual. Né? Então, assim, na tipificação, no 216A do Código Penal, fala que o assédio sexual é só do líder para o liderado, tá? Mas, no ambiente do trabalho, já tem decisões aí que a visão é mais ampla. A gente consegue enquadrar até de liderado para líder. Então, a hierarquia não vira algo essencial, né? Já é analisado tanto vertical cima para baixo, como vertical baixo para cima, horizontalmente também. Muito bem. E como prevenir, Marcela? Porque, assim, como que a gente faz para prevenir, combater o assédio nesse ambiente de trabalho? Porque, assim, tem pessoas que talvez estão nos ouvindo, que talvez estão até vivendo isso, ou, né? O que elas podem fazer? Eu acho que o primeiro passo é a própria organização, identificar e reconhecer que o ambiente de trabalho, ele é um ambiente que há possibilidades de ocorrência de assédio,
né? Uma vez que a organização ela tem esse reconhecimento, ela automaticamente trabalha na prevenção, né? E o que hoje as empresas vêm trabalhando como prevenção, né? Ter um código de conduta que aborde o tema, né, que fala ali sobre as medidas de prevenção a esse tipo de conduta, tanto o assédio moral quanto o sexual, campanhas de sensibilização, né, trazer mesmo o tema para dentro da empresa, para ser debatido, para ser falado, para não ser aquela coisa esquecidinha lá no cantinho, ai, deixa lá. Não vou falar sobre esse tema, não vou causar sim, polêmicas, sim. né? Então, assim, treinamento de todos os colaboradores, o aculturamento é muito importante. Todos os colaboradores, não somente a liderança, todos os colaboradores entenderem ali que existe a possibilidade, existe o risco, né? Mas eles estarem aculturados com isso, entenderem o que é, o que não é. É muito importante os colaboradores entenderem o que não é também, né? Então, assim, essas empresas que elas têm um viés de prevenção, têm uma probabilidade menor de ocorrência de assédio, né? E a partir do momento que ela fez a prevenção, ela parte para detecção e tratamento, que também é muito importante, né? Se ela fez todas as ações de prevenção, mas de qualquer forma apareceram casos de assédio, opa, detectamos. Como é que a gente pode detectar isso numa organização? Através do canal de denúncias, né? Então, o canal de denúncias ele deve ser amplamente divulgado para todos os colaboradores de uma maneira clara, né? De uma maneira bem geral, né? Não é só para alguns colaboradores, é para todos os colaboradores, né? E a gente precisa também fazer a resposta, ter a resposta adequada para o caso, né? Então, a gente tem que fazer a apuração, e não é uma apuração mais ou menos, é uma boa de uma apuração para entender todos os pontos do assédio, exatamente, escutar todas as partes, ser algo justo, né? Então, a apuração e desfecho tem que ser adequado para essa denúncia. Muito bem, e eu queria saber também da importância da liderança nessa prevenção, né, e também nesse combate ao assédio, porque a gente sabe que o líder de uma empresa, né, tem que estar ali meio atento também a tudo que está acontecendo, tá mais aberto também a essa conversa e a trazer esse assunto, como você falou, né, da importância de falar realmente, porque às vezes o líder é tão fechado que as pessoas têm até medo de chegar, de falar, de expor, de levar o que está vivenciando ali no ambiente de trabalho, e acaba também sendo um ambiente tóxico, não rendendo no trabalho também, né? É ruim para todo mundo, na verdade. Ruim para todo mundo. A liderança é essencial na prevenção, né, do assédio, do combate ao assédio. E, no meu ponto de vista, Veri, é ela que define o tom da abordagem da organização em relação ao tema, né? E eu acho que a liderança, ela tem que ser um exemplo pessoal. Tá? Os líderes eles devem demonstrar respeito e ética, devem praticar o respeito e a ética, né? E eles devem ser um modelo de comportamento aí para todos os colaboradores. Fora que eu acho que ele é responsável pelo reforço da cultura, né? Então, assim, ele deve estar muito alinhado com os valores, princípios da empresa e ser o reforço, né? Cascatear toda a questão cultural da empresa. Ele deve reconhecer os comportamentos positivos, porém, eu acho mais importante ainda, ele deve lidar de maneira bem rigorosa com o assédio, né? Com os casos de assédio, além dele ser um apoio para as vítimas, né? A partir do momento que a vítima se sente à vontade de comentar com o seu próprio líder, primeiro que ela está confiando muito nesse líder, isso é muito importante. Né? Então, assim, a liderança deve garantir que a vítima seja respeitada, que a sua denúncia seja verificada, seja apurada e deve ser respondida de maneira adequada. Então, assim, a liderança, ela tem que comprar o combate ao assédio moral e assédio sexual, né? Então, ela tem que realmente estar engajada para tudo isso funcionar dentro de uma organização, eu digo, né? Claro, com certeza. E a gente sabe também, Marcela, que tem muitos desafios, né? A partir do momento, então, que um funcionário ali ele resolve, então, expor, né, tudo que está passando, aqueles desafios enfrentados, as vítimas ao denunciar. Quais são esses desafios que ela vai enfrentar? Existe bastante. Acho que eu já recebi muitas perguntas em relação assim, poxa, mas se eu denunciar, o que acontece? E daí, o que vai acontecer daqui em diante, né? A gente fica naquela... Primeiro que, como a gente falou, a empresa ela tem que ter um canal de denúncias que expõe, que demonstre a credibilidade da tratativa daquela denúncia no canal, né? Mas, assim, os desafios principais, que eu acompanho é medo de retaliação,
né? Então, assim, às vezes a pessoa vai lá, faz a denúncia, mas tem medo de ser mandada embora por conta disso, tem medo de julgá-las, tem medo de vazar a informação. Então, a retaliação é o medo da retaliação é uma realidade que a gente enfrenta nas investigações internas. Dúvida sobre a credibilidade, realmente, do canal. Vergonha. Às vezes eu fui assediada moralmente, sexualmente. Eu tenho vergonha de falar pra Veri, né? Vamos supor que minha Veri fosse minha líder. Eu tenho vergonha de falar que eu fui, né? Então também existem pessoas que passou por aquela situação constrangedora. Exatamente. E tal, né? Vai lembrar, vai mexer naquela ferida. Às E vezes, tem medo dela ser responsabilizada pelo assédio. No final das contas, a culpa é ser dela. Entendi. Né? Falta de evidências também, às vezes. A natureza sutil do assédio pode dificultar um pouquinho a formalização da denúncia, né? Porque hoje a gente trabalha com bastante evidências, né? É muito importante isso, né? E impacto psicológico. É um processo desgastante, é algo que você tem que ficar relembrando, né? Então, assim, pode dar baixa autoestima, dificuldade, o estresse, né? A ansiedade. Então, esses aí são alguns desafios que eu acredito que o denunciante pode acabar tendo, né? Na caminhada aí para a formalização da denúncia. Muito bem, eu queria saber também, Marcela, se há diferenças no tratamento de casos de assédio moral e sexual em termos de resposta também à resolução. Porque a gente sabe que tem ali, claro, né, a sua diferença. E se, tipo, o tratamento, essa resposta, essa resolução, ela demora mais para um ou para outro? Como que acontece? Eu acho que independente, Veri, eu acho que os dois casos são casos que devem ser levados com a mesma seriedade, apesar de um estar no Código Penal e o outro não. Mas eu acredito que dentro de uma organização, tanto um quanto o outro é muito prejudicial para o colaborador. Né? Então, assim, o assédio sexual, né, são naturezas distintas, o assédio sexual e o assédio moral. Mas o assédio sexual, ele é um comportamento de natureza sexual, então ele é mais visível, ele é mais reconhecido, né? Então ele é mais fácil de evidenciar. E fora que ele está previsto como crime, né? Já o assédio moral, o abuso emocional psicológico, ele é mais subjetivo, né? Então ele acaba dificultando a evidência, né? Às vezes a pessoa só fala, a pessoa não escreve, o assediador, né? Então as evidências acabam por ser menos tangíveis. Porém, eu acho que ambos os tipos de assédio exigem uma abordagem eficaz, né? E de especialistas que no tratamento de denúncias desse tema. A pessoa precisa estar bem confortável aí para fazer uma investigação interna, para justamente ter essa percepção ali por ser algo mais subjetivo em relação ao assédio moral. Mas eu acho que na tratativa mesmo, eu acho que ambos merecem atenção. Os dois são problemáticos, né? Os dois. Bacana. Quando a gente fala, né, sobre assédio e tal, eu quero saber sobre as consequências. Uhum. Se for funcionário mesmo, se for um líder que esteja fazendo algum tipo de assédio, quais são as consequências, então, para essas pessoas? Porque, assim, elas têm que, né, quem tá ali denuncia, ela quer uma resposta também. O que vai acontecer? As consequências pro assediado, ele fica até ansioso, né? Assim, a partir do momento que ele realizou a denúncia, ele quer a tratativa, né? E, assim, o que esse assediado tá passando, Veri? Ele tá ali com situações psicológicas, angústia, tristeza, crise, né, cansaço por causa da questão física, cansaço, insônia, palpitação, né, e até consequências profissionais, que é a redução da capacidade de trabalho, vai afetar como um todo. Mas a pessoa que ela fez essa denúncia, ela acaba por querer a tratativa e querer resolver logo essa situação e sair dessa situação como um todo, sabe? Nos 8 anos que eu venho trabalhando com canais de denúncias, recebendo denúncias desses temas, eu vejo, assim, há uma ânsia muito grande da pessoa. A gente tem que dar total atenção, total acolhimento para a pessoa que está sendo assediada, mas isso não significa que a gente não vai dar uma tratativa de maneira justa, né? Com certeza. E nesses casos, Marcela, as consequências para a organização. Como que a organização trata? Quando você leva essas informações, olha, realmente aconteceu, né, teve esse caso, então, de assédio, o que eles fazem? A partir do momento que ela identifica que teve, geralmente as empresas, as organizações, elas implementam uma política de medidas disciplinares, onde elas definem que determinados desvios de conduta, a pessoa vai sofrer determinada consequência. Veri, vai dependendo do grau, né, de gravidade, não dá para falar de modo geral, porque cada caso é um caso, cada caso tem um tipo de evidência, um tipo de prova, um tipo de situação mesmo gerada, né?
Mas aí a empresa ela pode se escorar nessa política justamente para aplicar uma medida disciplinar que pode ir tanto de uma advertência verbal até uma advertência escrita, até uma justa causa, né? E até pode depois passar a ser um processo judicial, por exemplo, se a gente identificar um caso de assédio sexual e ele está tipificado como crime, né? Até a pessoa pode entrar aí com um processo contra o assediador, né? Então, assim, e se a empresa não tratar isso, ela pode ter afastamento de colaboradores pelo ambiente tóxico, né? Redução da produtividade dos colaboradores que vão estar desmotivados, né? Prejuízo da imagem institucional, que hoje é muito importante, né? A empresa, ela tá com a imagem institucional dela alinhada, né? Além de pagamento de indenizações, né? Então, pode ser que doa no bolso da empresa e se ela não tratar esse assunto da maneira devida e correta, né? A gente tá falando de empresas maiores, né, Marcela? Mas quem tá nos ouvindo e trabalha, às vezes, numa empresa menor, que talvez não tenha um canal, não tenha toda uma, né... essa bagagem de você ir conversar com um profissional para poder, né, falar, olha, será que qual que é o caminho, como fazer e tal. Quem está nos ouvindo hoje, talvez esteja passando por alguma situação. Qual que é a recomendação, você que trabalha nesse ambiente, né, com esse assunto, o que a pessoa pode fazer? Seria buscar ajuda diretamente com o chefe ou qual a forma que ela poderia tentar solucionar esse problema? É um assunto bem complicado, assim. Eu acho que um passo bem inicial e bem importante seria tentar ter uma conversa aberta com algum líder, talvez, da empresa, que não esteja envolvido, no caso, obviamente, do assédio, né? Então, ter uma conversa aberta com a empresa, expor a situação, identificar... colher provas, identificar as provas, mostrar. Mas, assim, a pessoa precisa confiar nesse líder que ela vai conversar. Infelizmente, existem muitas empresas que ainda não implementaram, né, todo esse canal de denúncias, um código de conduta, mas não dá para ficar calado, assim. Eu acho que tem que ser falado, acho que tem que ser conversado na empresa. E a partir do momento que está fazendo muito mal para a pessoa, talvez ela tenha aí que partir para esferas um pouco extras, né? Fora da empresa. Eu brinco que parece quase um relacionamento, né? Tem que ter conversa. Então, assim, quando tá ali com aquele probleminha, você tem que sentar e conversar. Seja, como você falou, né? Com alguém que não esteja envolvido, né? Na situação. Mas é bom, às vezes, expor o que você está sentindo. Porque senão você está sofrendo ali calado, você vai diminuir a produção, como você falou, vai ficar sofrendo, vai talvez ganhar depressão, várias outras doenças. Exato. E vai te prejudicar cada vez mais, né? Então tem que buscar uma solução junto com a empresa, ver o que é o melhor para tornar aquele ambiente de trabalho. A gente até comenta sempre que às vezes a gente passa mais tempo com os nossos colegas. Passamos. Né? Nas empresas, nos nossos trabalhos, do que com a nossa própria família, em casa. Então, se você fica todo esse tempo né, no trabalho vivendo algo ruim, né? Uma situação ruim, um ambiente tóxico, você pensa assim, meu Deus, de novo, né? Aquela situação. Então, acho que tem que buscar uma solução da melhor forma possível. Sim, com certeza. Eu acho que esse é um tema, justamente por tudo isso que a gente conversou, Veri, é um tema que tem que ser debatido abertamente, é um tema que tem que ser falado, tem que ser tratado. As organizações precisam entender a importância das tratativas, porque se elas não tratarem, podem sofrer consequências graves, né? E olha só, até a Marcela comentou comigo, Veres que nem vou falar tanto, e já passou, já extrapolou nosso tempo aqui, Marcela. Eu quero agradecer imensamente a tua presença aqui, e eu deixo a palavra aberta para você fazer as suas considerações finais, fique à vontade. Veri, eu que agradeço o convite, eu fiquei muito feliz pelo convite. É um tema, mais uma vez, é um tema que tem que ser debatido, eu tenho muito orgulho de falar sobre esse tema, eu gosto muito de falar com esse tema, justamente pra gente trazer essa conscientização para todas as pessoas em relação ao tema. Eu peço desculpas pela minha voz. Mas, obrigada de coração, a Cultura Sua FM aí, muito bacana. Obrigada pelo convite. E é isso, um bom dia a todos. Nós que agradecemos mais uma vez por tirar esse tempinho de vir conversar com a gente. E fica aqui então mais um Cultura Sul Notícias. A gente volta amanhã a partir das 7 horas da manhã. Lembrando que o Elias volta de hora em hora com o Giro da Cultura. E eu volto também em edição extraordinária no Plantão da Cultura. Uma ótima quarta-feira a todos e até mais.